Olá, mais um na presença do Osho. O tema de hoje vai girar sobre o Rajneeshismo. O Osho, de fato, teve uma religião à volta dele, bem polêmico esse assunto. Nós vamos falar disso e de outras coisas. Mas tem um assunto que eu quero falar. Nós estamos chegando ao final de nossa série na presença do Osho. E a gente quer que o último episódio dessa série seja responder perguntas. Alguém tem alguma curiosidade sobre essa questão do Osho e que eu tenha condições de responder, porque eu estive na presença dele. Então, eu convido você que tem alguma questão que coloque nos comentários, seja dúvida, seja um pedido de, sei lá, de qualquer coisa relativa a esse assunto do Osho e pelo fato de eu ter estado na presença dele. Quer acrescentar alguma coisa sobre esse convite, Daya? Eu acho que é isso, que às vezes, assim, eu acho realmente precioso, é histórico nós termos vários brasileiros estiveram na presença do Osho, então, no seu caso, você poderia também tirar dúvidas, que às vezes são dúvidas aparentemente pequenas, detalhes e tudo, curiosidades, então acho que seria uma ótima maneira de a gente sanar isso. É isso aí. Espero que. Acho que vai ser o último episódio. Essa é a nossa ideia. Uhum. E aí, Daya, vamos entrando no nosso tema de hoje? Religião, né? O Osho tem inúmeras falas atacando, criticando as religiões formais, tem livros só sobre esse assunto, né? Além de estar espalhado em tantos discursos, como instrumento de controle, entre outras coisas, né? E como o ser humano fica submetido a uma figura maior, né, a um Deus controlador, opressor, a milhões de coisas. E aí chega o eu não consigo nem falar, tá? Rajneeshismo, é isso? Aí, Não isso. conseguiria ser dessa religião que eu não conseguiria nem falar o nome, né? É, Como é que foi? Você estava lá quando aconteceu isso, quando houve essa criação dessa religião? sim, sim. Eu estava lá. É bom lembrar que o Osho ele se chamava Bhagwan. Na verdade, o nome original dele nem era Bhagwan Shri Rajneesh. Ele tinha um outro nome. Mas ele provocou, deu esse nome, o Bhagwan Shree Rajneesh, porque Bhagwan tem um significado que ele meio que desafiou, né, a tradição hindu com esse nome dele. Mas aí depois, um belo dia, né, acho que a gente até comentou, ele passou a ser Osho. Mas então, Rajneeshismo veio disso, era Rajneesh. Eu estava lá, sim, eu estava na comuna do Osho, na Alemanha, quando eu soube que foi criada uma religião em cima disso, e inclusive eu tinha o que eu considerava um livreto, mas que oficialmente era a Bíblia, né? Aí depois eu fiquei sabendo, né, que foi uma necessidade burocrática, né? Mas é assim, eu acho que o importante, a gente vai falar sobre essa necessidade burocrática, mas o importante, me parece, sentir o impacto, né? O impacto de um cara, um rapaz, que ouviu o Osho falar o quanto a religião tem sido um órgão de manipulação, de controle, de limitação, de afastar a pessoa do seu próprio centro, de prevalecer a crença sobre a experiência. Tudo isso o Osho magistralmente fala, por isso que ele criou dezenas, ou dezenas, que dezenas? Milhões de inimigos, né? Principalmente os relacionados à religião, né? E política. Mas aí ele chega e cria, como você falou, né? Ele cria uma religião. E qual que é o impacto nosso, né? Que estávamos lá, né? O impacto meu foi de absoluta indiferença. Eu fiquei realmente assim, nem sei se eu sou uma pessoa indicada de falar isso, porque para mim não cheirou nem fedeu. Sério, para mim é assim, eu sabia, embora não fosse explícito, não era explícito, né? Mas eu sabia que isso tinha sido uma maneira de facilitar a permanência dele
ou provocar a aceitação do green card dele, isto é, um visto de permanência nos Estados Unidos. Então, isso estava na cara. Aí, realmente estava na cara. Para mim, e eu acho que para todo mundo, ninguém se afetou, ninguém contestou. Eu estava em comum, eu tinha 200 pessoas. Hã? Ninguém ficou abaladíssimo com Nada, isso. nada, nem cheirou, nem fedeu. E a gente tinha esse livreto, se eu não me engano, nós todos recebemos cada um livretinho desse. Eu realmente dei uma olhada, li, né? Eu joguei fora depois de tudo. Pena. Que pena, realmente que pena. Por quê? Porque aí, ao longo do nosso papo, isso tudo foi desconstruído, né? E foi desconstruído de uma maneira radical. E eu realmente, como faz muito tempo, eu não tenho muita clareza, mas na minha memória, nós fomos convidados a devolver esses livros. Eles foram queimados, né? Eles foram queimados. E fizeram lá no crematório de Rajneeshpuram, depois cremaram tudo, mas depois de um tempo. Mas aí a gente chega lá. Então, assim, a reação foi de, não sei se seria neutralidade, indiferença, porque a gente já sabe que o Osho, ele fala uma coisa e ele não precisa estar pegado àquilo pelo resto da vida se as circunstâncias mudam. Então, eu tomo isso como olha, Sargan, tá bom, você pode ter uma opinião sobre uma coisa, você jamais vai fazer isso, não sei o quê. Bom, as circunstâncias, elas podem mudar, né? Então, eu posso estar aberto a uma mudança se as circunstâncias mudarem. E no caso, a circunstância era: ou você cria uma religião, ou você vai embora amanhã. Amanhã, estou exagerando, né? Mas era assim. Você Aí, pode ficar. aí acho que pode falar os detalhes, né? Que a Sheila comenta. Você acha que já vale ou você desencadeia outra pergunta aí? Pode, acho que pode. Existe uma versão oficial, eu digo oficial porque é falado da própria boca da Sheila, né, que ninguém disse que a Sheila disse, né? A Sim, sim, Sheila, sim. a Sheila diz que Sim, ela que era preciso para que ele se estabelecesse nos Estados Unidos que ele fosse a legislação americana permite que uma religião se assente ali, mas aí é preciso preencher uma série de é. quesitos, né? O que que é. Então, houve o pedido, né, do Green Card, do Osho, e o pedido principal é que ele é um homem de habilidades excepcionais. Uhum. Isso é permitido por lei lá nos Estados Unidos. Uma pessoa considerada pessoa de habilidades especiais, ela pode ter o Green Card, pode permanecer no país. E o segundo quesito foram duas formas. O segundo quesito era um líder religioso. Também pode. Só que aí eles não aceitaram que o Osho é um homem de habilidades especiais. É claro que eles não aceitaram, eles queriam ver a caveira dele longe, né? A caveira longe dos Estados Unidos, a história. A gente vai falar outro, não sei se vai ser o próximo, vai ser sobre o documentário da Netflix e adjacências. Mas aí, como não aceitaram, teria que ser o líder religioso. Mas para ser um líder religioso, precisa do quê? De uma religião. E quais são as condições impostas para que haja religião? Você tem que ter uma Bíblia, você tem que ter um sacerdote, você tem que ter uma igreja, você tem que ter feriados religiosos, você tem que preencher uma série de coisas. Isso falaram para a Sheila, né? Aí a Sheila ficou, caiu, isso a Sheila falando, né? Então aqui nós estamos, eu não presenciei, mas a gente viu um vídeo, presenciei um vídeo, presenciamos um vídeo. A Sheila, meu Deus do céu, e agora, né? Porque como é que pode? O Osho sempre falou mal, apontava os malefícios da religião e agora estão falando que só pode criar uma religião. Aí chega lá no Osho, aí, você quer falar? Não, eu queria dizer o seguinte, é que eu acho que tem uma palavra importante a gente falar nessa hora, porque o Osho sempre foi profundamente crítico das religiões e separava a religião de religiosidade. Ah, E de, claro, né? boa. Então, isso é importante falar. E, de repente, o que é que os Estados Unidos pedem? Para que ele tenha uma religião. E aí a Chico fala, e agora?
que eu Isso. faço? A Aceito Sheila o ficou Osho. aí agora, né? Mas essa divisão entre religião e religiosidade é muito interessante. A religiosidade não é uma instituição organizada. A religiosidade é uma busca individual da pessoa, pelo menos da forma como eu entendo que o Osho transmite, que eu capto como sendo faz sentido para mim, é descobrir a própria consciência, revelar o próprio ser, né? Sem esses condicionamentos, sem os pensamentos desnecessários, né? Então, aí sim seria. Exatamente, pode me interromper, mas sim, exatamente o que os Estados Unidos pediam, né? Que era essa estrutura que é quase um business, né? Uma É, estrutura de indústria, né? é uma estrutura formal, né? Que tem que ter uma burocracia enorme. Aí chega. E, assim, eu só tenho uma. Existe uma coisa assim perigosa da gente falar. O Osho sempre falou mal das religiões. Essa palavra sempre para o Osho é perigosa, Uhum. porque eu não sei se é sempre. Pode ser que um dia ele tenha falado bem. Vai Uhum. saber, né? A gente já falou isso dos truques dele. Mas aí Uhum. chega lá a Sheila e o Osho fala: Well, let's do it. Vamos fazer uma religião. E, Uhum. e aí o Osho ele ditou para ela, ou já elaborou, eu não sei se foi verbal, né? Provavelmente ele ia falando, ele ia tomando nota, e já a Bíblia, né? Esse livreto que eu tive em mãos, né? Que para mim eu dei uma olhada, mas não mudou nada, não mudou nada, sabe? Não mudou nada, absolutamente nada em relação à minha postura, à minha maneira de ser, nossos comportamentos, não mudou nada, né? Ter uma Bíblia que seja. Ou uma religião, né? Aí ele já ditou 60 páginas, na verdade era um livreto, páginas pequenas, né? E ele já tinha tudo, não sei, eu não sei se tinha, a coisa flora, né? Para ele as coisas vão, né? Psu, 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 psu. E ele já falou como é que deveria ser a roupa dela, como sacerdotisa, porque a sacerdotisa era a Sheila, né? Inclusive ela fazia casamentos. Eu vou ver se eu acho uma foto dela casando o Amrito com a Rássia. E essa é a história da Sheila, que é a versão dela, né? Uhum. E não bate com outras versões. Claro. Né? Continua ou não continua? Continua, por favor. A outra versão é uma versão difícil, difícil mesmo, acho que difícil de ser entendida. E acho que nem não sei se é a questão de entrar na mente sobre isso, mas é que o Osho falou: não, não, eu não criei religião nenhuma. Foi tudo obra da Sheila, né? Ela fez por conta própria. Pelo menos foi isso que eu entendi nos vídeos que eu vi. Eu estava vendo esses vídeos direto, né? Eu estava na comuna do Osho, mas como eu falei em outro vídeo, a gente recebia todos os vídeos. Era vídeo em cima de vídeo, detonando a Sheila, detonando tudo. Aí a Sheila foi a Marte. Até a gente estava comentando antes, eu realmente amo a Sheila, porque ela assumiu um papel, mas isso é uma coisa minha. Eu sei que a maioria das pessoas detestam a Sheila, porque a maioria das pessoas foram na onda do Osho, que a Sheila é filha da missa, né? Que ela foi sacana, que ela provocou, que ela foi assassina, que ela roubou, que ela não sei o quê. Ela não fez. Bom, a gente fala nisso no outro vídeo. No próximo. No próximo. Mas Mas, aí de qualquer maneira, o Osho negava que ele tinha criado o rajneeshismo. ele negou, pelo menos na minha lembrança, eu não estou agora sendo histórico, porque eu não Uhum. tenho assim uma coisa vívida disso, porque eu lembro que ele falava isso, que não tinha nada a ver, né, que foi ela, que foi sacanagem dela. E a Sheila, só uma parte, a Sheila continua amando hoje, apesar disso. Não faz sentido. Não faz sentido. Uma pessoa que se foi tão atacada continuar amando hoje. Para mim foi uma combinação deles que ela assumiu com muita coragem, mas de novo estou escapando. Aí o que que fizeram? Aí, devido a essa bronca do Osho em relação ao rajinistismo, foi feita uma cremação de todos os livretos que seriam bíblias. Eu também acho que tem essa foto. Eu vou ver se eu mostro. E foi uma festa, sabe? Isso quando a Sheila foi embora, né?
queimaram a roupa dela, sabe? Aquela roupa de sacerdote. Lá nos Estados Estados Unidos, Unidos? Rajneeshpuram, em Rajneeshpuram. Está, ok. Então foi um Uhum, grande incêndio, né? Cremar todos os livros, a roupa e tudo que tinha relação com a religião. uhum, O que eu achei assim maravilhoso, sabe? Eu pessoalmente achei maravilhoso essa construção e essa desconstrução. Então uhum. ele construiu algo que ia contra, sim, a fala dele, né? Mas tinha o seu motivo de ficar lá nos Estados Unidos. Mas aí depois ele fez o trabalho que aí sim é um trabalho dele, o trabalho de destruir, né? O trabalho de queimar, o trabalho de deixar claro, não, 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 nunca mais. Para mim foi uma marca, sabe? Nunca mais, não pense mais nisso. Ele criou, na minha visão foi ele mesmo que criou, claro. Eu acredito na Sheila, para depois descriar e vacinar a gente, para não entrar nessa. E fazer sabe, entrar nesse negócio de esqueminha, tem que ter um manual, tem que ter, sei lá, rituais específicos, né? Então, Agora, esse tipo de processo do Osho de construir e desconstruir é uma. Há vários momentos da história em que ele faz isso, né? é uma recorrência. Mas eu quero só reforçar, realmente foi muito bom, sabe? Eu senti muito, muito bem. Eu achei ótimo toda essa trama, toda essa história doida, sabe? De ter destruído depois. Eu acho que marcou. Eu acho que é isso que eu estou querendo dizer, sabe? Marcou para mim. Porque eu Uhum. estava lá, estava presenciando toda aquela história e falou, pô, que legal, né? Que legal que não tem mais, que legal que ficou mais claro ainda, né? E que legal que eu estou sentindo que o pessoal aqui está sendo vacinado para não entrar mais nessa. E foi o que aconteceu nas comunas comigo também. Porque as comunas, elas tinham um elemento de, assim, muitas experiências, era uma coisa que eu estava inteiro, eu estava de coração, eu estava entregue, mas havia uma coisa de eu não estar no meu fluxo, sabe? Eu estava vendendo o meu fluxo a um fluxo maior. E eu percebi depois que não era por aí, sabe? E então, é, tem uma amiga minha que ela entrou em contato comigo essa semana, dizendo que estava com muita saudade da comuna, embora nunca tenha estado na comuna. E estava assim, muito triste, né, pelo fato de não ter mais as comunas, né? E eu fico muito feliz em não ter comuna. Eu não tenho nenhuma saudade, né? Nenhuma. Muito pelo contrário, a minha vida hoje é muito, 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 muito mais plena. Porque eu tenho autonomia sobre a minha vida. Eu decido o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, quando eu vou fazer, o que, que eu quero fazer. Lá não, você não decidia. Era outra pessoa que decidia por você. Então, aí teve um momento, e aí isso para mim, embora tivesse uma riqueza enorme, a essência era perdida. E hoje eu tenho essa essência. Eu sinto muito mais. Eu tenho muito mais condições de sentir, seguir o meu caminho por mim, sem ter uma mama, a gente chamava mama. Geralmente as chefes eram tudo mulheres. É interessante isso, né? As chefes eram tudo, nem tudo, mas a maioria, né, dos departamentos, da própria comuna, nem todos, mas a maioria. Então você tinha que a mama falou, tá falado. Não, mas não, aí depois, quando detonou, né, quando detonou Rajneeshpuram, na verdade, o que normalmente se diz? Quando Rajneeshpuram foi destruído, né? Essa é uma linguagem que está de acordo com o que a maioria fala e com o que o próprio Osho fala. A minha linguagem não é essa. Quando o Osho, implodiu Rajneeshpuram, porque, para mim, a gente vai falar no próximo episódio, ele mesmo implodiu na minha visão. Aí todas as comunas foram implodidas também. A gente acho que até comentou sobre isso em outro vídeo, sim.
Aí surgiu aquela ânsia da individualidade, da liberdade, da autonomia. Aí caiu a ficha, né? Pelo menos para mim, caiu a ficha que não é por aí. Então eu não sinto nenhuma falta da comuna e para mim foi também uma vacina. Não entra mais nessa. De você ficar, você se submeter a um padrão em que você perde toda a sua autonomia, né? Então esse foi mais um Pensando, exemplo. eu estou pensando no negócio agora, a partir do que você falou. Eu acho que até, para além do fato de que ele precisaria de uma estrutura, de uma religião para ter o green card, se foi ele, se não foi ele, se foi Sheila, mas havia essa necessidade real pelo governo americano, que permite isso, eu acho que também impediu que, depois de sua morte, depois de deixar o corpo, que alguém criasse o rajneeshismo, porque o Claro, foi isso. budismo é pós-Buda, né? Claro, A Igreja Católica existe depois de Jesus Cristo, né? Está na claro. Terra. Então, realmente é uma vacina Eu, póstuma, né? nossa, Eu olha, achei. se alguém inventar de criar o oxismo, porque agora não vai ter rachitismo, É, mas se são alguém hoje. inventar de criar o oxismo, ele merece entrar no tapa. Mas merece mesmo. Depois de tudo isso, meu, pô, tanto Não é sacrifício. quem inventou, é quem vai seguir que merece o tapa. Não, é todo mundo. Quem vai seguir, quem Vai inventou, cair nessa, né? vai Mas cair é verdade. nessa, pelo amor de Deus. Aí tem um assunto que eu sei que você gosta, que um comentário do Osho é que o Buda não era budista, o Buda era Buda, Cristo não era cristão, Cristo era Cristo, e que a gente querer ser budista e ser cristão é o fim da picada. Seja Eu um amo. Buda, seja um Cristo, né? Esse é o ponto. E Acho não vai ser seguindo uma organização, um ritual, uma formalização que vai te levar, porque isso te afasta de você mesmo, te obriga a você se encaixar, se desconectando da sua própria, do seu próprio fluxo, né? Então, que isso sirva de vacina e que esse vídeo agora reforce essa vacina. Talvez essa seja a maior função desse vídeo. Sim, sim, eu não tinha pensado nisso, mas faz todo sentido a criação e a implosão por ele mesmo do rajneeshismo. É. Agora, outra. Deixa eu só falar uma coisa, Daya. O negócio que foi, quando foi detonado o raginichismo e foi feita a cremação, é porque não precisava mais. Já estava ferrado tudo, né? É claro, claro que já estava tudo ferrado. Ele ia ser preso, ele ia ser demolido mesmo tudo, então não precisamos mais dessa farsa, né? Então agora a gente vai dizer a verdade. Isso aqui não merece ser cremado. Então, acho que esse é um detalhe interessante. O momento em que foi desconstruído foi o momento que não precisava mais. Já estava detonado tudo. Você falou, mas agora não me lembro. Você estava em Rajneeshpuram quando houve isso? Não, não, eu não Essa- estava em Rajneeshpuram como quando houve essa história de cremação, mas é algo meio familiar para mim, sabe? Eu acho que, não sei se era comentado na época, o que rolava dentro da comuna que eu estava na Alemanha, Uhum. mas Onde era essa comuna da Alemanha? Em que lugar da ó, eu Alemanha? estava em Hamburg, Uhum. não sei nem como é que fala mais. Mas, assim, tinha algumas comunas, assim, fortes. A mais forte era de Köln, né, Colônia, né, que era o centro principal, e havia também Hannover, que eu também fui. Eu fui em Köln, Hannover e Hamburg. Mas a que eu fiquei mesmo foi Hamburg. Mas tinha Uhum. em outras, assim, em Berlim, tinha em Munique. Elas foram diminuindo, porque tinham várias comunas pequenas, e foram trazendo sempre para as comunas maiores. As pessoas eram transferidas. Havia uma comuna, isso em todos os países, né? Então tinha essa transferência para as comunas maiores. Na Inglaterra tinha uma poderosa chamada Medina, parece que tinha alguma também na Holanda. É isso.
Agora, sobre aquele tema que você perguntou de construção e desconstrução, tem um aqui na ponta da língua, entro nessa? Por favor. Então, aí um belo dia, o Osho chega e fala. Ele declarou fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. A gente comentou sobre isso? Não. Acho que não, né? Não. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal é iluminado. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal vai se iluminar nessa vida. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal vai se iluminar na próxima vida. A minha diretora, pô, não sei se a gente falou, hein? A minha diretora, a minha chefe da comuna, ela ia se iluminar, acho que era, acho que era na próxima. Eu estava na terceira categoria. Mas aí, tem certeza que a gente não falou sobre isso? Eu não lembro. É Tá. um pouco familiar, mas pode ser que eu tenha visto isso, você falar em De algum qualquer outro maneira, vai momento. dentro desse assunto. Se for repetição, que me perdoem, que nos perdoem. Mas foi uma construção para também a gente não entrar nessa. Para mim, eu senti assim, pelo menos, né? Porque depois ele falou, isso foi a maior bobagem, né? Que vocês acreditaram nisso? Pelo amor de Deus, em que nível estamos? Não, eu estou falando Você conhece alguém das pessoas que eles tinham mencionado que estavam iluminadas ou prestes a se eu iluminar? conhecia. Você conhecia alguma Não, desses nomes? a mama da minha comuna, a chefona da minha comuna, ela estava numa dessas categorias. Tinha o cara de colônia, o coordenador da comuna principal, também estava nessas categorias. Eu acho que ele estava na categoria de iluminado. Eu E, acho que vale agora, Missargan, a gente dedicar uns minutinhos para falar o que seria ser um iluminado, né? aham, tá. Ma- Não, nem precisa ser da turma do Osho para ser iluminado, mas o que seria ser um iluminado? tá, esse é um tema bastante polêmico. Mas eu acho que uma ênfase maior sobre essa questão não foi à toa que ele fez isso, sabe? De ter declarado pessoas, porque é uma coisa muito sedenta. As pessoas têm muita sede de ser declaradas ou de quererem ser declaradas e achar que isso é um certificado. Eu acho que foi uma detonação, tá, então o cara é santo porque ele foi certificado pela Igreja Católica, sabe? E isso, o Osho, eu acho que ele quis demonstrar o quão absurdo isso é, sabe? Uma questão política. Você vai decidir se a pessoa é ou não por questões políticas, muitas vezes. Porque tendo um santo nessa região, você vai atrair mais adeptos, então você vai ter mais fluxo na sua própria religião, né? E esse tipo de atitude, eu acho que foi uma vacina também, né? Não entra nessa, Uhum, é de querer um certificado. Isso aqui é você que vai ter que. É seu, não é. Não vai ser eu que vou dizer. Enfim. Para mim uhum, também caiu muito bem, como tudo, né? Dentro daquilo, muito além das palavras, né? São esses truques, né? Esses truques que fazem com que algumas fichas caiam. E que o nosso papel aqui para quem se acolhe isso, nosso papel aqui é reviver essas vacinas, sabe? Reviver essas coisas, porque vai se perdendo por um tempo, com o tempo, né? E o nosso vídeo, como você bem fala, eu acho que você sente muito isso, tem uma intenção histórica também, né? De coisas que vão se perdendo pelo tempo. É claro, o Nisargando daqui a pouco vai bater as botas, o fulano de tal vai bater as botas, e aí, o que que a gente presenciou, né, com uma vivacidade, né, que não uhum. foi que alguém falou, né, tava Ser lá. testemunho ocular de um fato, mesmo que a nossa impressão sobre aquele fato mude com o tempo, né? De qualquer maneira, aquilo é insubstituível, né? O que E não alguém é falou verdade, não é uma verdade absoluta, mas é algo. é o seu ponto de vista, né? E assim, na minha opinião, eu acho que quando o Osho fez todos esses reboliços, não foi à toa, né? Então não esqueçamos, né, da construção e desconstrução, o oshismo, pelo amor de Deus, né?
A história da comuna, que ela ficar, você ficar, pô, você não tem pô, pelo amor de Deus também, né? Uhum. Enfim. Mas em relação à iluminação, né, é um tema bastante polêmico, porque algumas pessoas, elas falam assim, todo mundo é iluminado, eu sou iluminado. Todo mundo é iluminado. Por quê? Ele tem argumento e tem razão. Qual que é o argumento favorável? Iluminado é quando você. Iluminado é aquele em que a consciência prevalece, né? A presença, porque normalmente nós estamos no passado, no futuro, pensando, criticando, julgando na mente, e a consciência ao momento presente está encoberta, e a partir da consciência real ao momento presente, sem os pensamentos desnecessários que ficam atrapalhando, existe um fluxo diferente. A pessoa flui a partir de uma dimensão que não é a dimensão mental, é uma dimensão mais sábia, mais harmônica, e que acompanhando isso existe um estado de serenidade, de paz, de confiança, de bem-estar, né, que tem nomes chiques isso em sânscrito, né? Mas então, iluminado é aquele cara que atingiu essa consciência tão presente ao momento presente que ela não fica ausente, né? Ela está presente nas circunstâncias, ela não fica remoendo coisas que não são necessárias, e aí tudo muda, a vida muda, a maneira dela ser muda, o estado interno muda, o campo muda, e Uhum. então isso seria iluminado para mim. É uma Uhum. definição minha. Agora, tem gente que fala, não, você já tem a consciência, Daia, você tem aí dentro de você essa consciência. Bom, você tem essa consciência dentro de você, mas ela está manifesta? Aí o cara, aí, se não está manifesta, nem em mim não está manifesta de uma maneira plena, nós temos momentos, né, em que sai e tal, que a gente... Momentos em que a gente reconhece, mas através da meditação a gente consegue, tem alguma facilidade em alguns momentos, né? Mas não significa que estamos despertos, né? Que é exatamente o que significa a palavra Buda, aliás, né? Isso. Desperto. O, Uhum. o que nós estamos é oscilando entre uma consciência maior e uma ausência, consciência um pouco maior e ausência, consciência. Então, isso, para mim, não é iluminação. Mas como nós temos, de fato, essa consciência real, ela existe, já está em nós, só que ela está encoberta, então algumas pessoas falam, bom, eu sou iluminado porque eu tenho isso. Bom, mas aí é questão de definição. Você tem, mas você não está manifesto o tempo todo, então reconheça isso. Para mim, a iluminação é a manifestação permanente desse estado, né, dessa consciência desperta, e aí sim, né, assim, essa é a minha definição, não sei se você quer... Não, para mim está Ah, ótimo. Eu só queria deixar que a gente falasse um pouquinho sobre isso, porque ao contar o fato de que o Osho tinha falado que fulano está iluminado, o outro falta uma vida, é quase uma piada, né? A é uma gente ouviu. piada. E assim, Então, eu vou dar um chute. Eu acho que dentre eles, algumas pessoas que foram declaradas, né, como iluminado, que vou e tal, elas, principalmente quem foi declarado iluminado, elas, se ela tivesse um pouquinho de consciência, fala, mas que piada sem graça, né? dando meu nome. Pelo amor de Deus, que frio você me botou, meu. Eu me lembro que tinha um cara que eu vi lá em Rajneeshpuram, ele era meio famoso lá, sabe? Um cara meio carismático. Eu não sei se ele foi declarado, mas era na época que ele foi declarado, que as pessoas foram declaradas. Eu estava lá em Rajneeshpuram, como eu falei, eu ficava na comuna, mas eu ia em alguns festivais em Rajneeshpuram. E aí eu vi umas pessoas à volta dele, olhando ele assim com uma admiração, sabe? Eu falei, esse cara deve ter sido um deles, porque por que que tem tanta gente olhando ele, né? Era um popstar, né, no Era um meio. popstar, né? E o pessoal lá vidrado, né? Eu falei, bom, esse deve ter sido, mas ele estava na dele, sabe? Parece que ele foi. Eu não sei se foi impressão minha, mas ele, puta, eu vou ter que aguentar isso. Parecia que ele estava assim, querendo ser ele mesmo, sabe? Mas tendo dificuldade de ser ele mesmo. Que nem um popstar. Aí é difícil, né? A pessoa. É engraçado, isso aí é uma coisa muito interessante. O popstar cria-se um ciclo vicioso, né? Porque ele é considerado popstar, ele é visto como popstar,
Então, ele se vê sendo visto como popstar, então ele acredita que ele é uma pessoa especial. Não é só, Uhum. a culpa não é só dele, que se Claro que acredita como uma não. pessoa acima dos mortais. Não, Sim, os fãs reforçam isso nele. Aí fica um ciclo sim. vicioso. Aí o cara acha-se Sim. acima É o das mesmo alturas, né? princípio do culto, né? É o mesmo princípio de um culto, né? De ter um culto, cultuar alguém, É, popstar, uma coisa assim. isso, Então é o mesmo exatamente. princípio. Aí Mas fica. eu me lembrei de uma coisa que eu queria te perguntar, já que você teve vários ambientes do Osho, na Índia, na Europa, nos Estados Unidos, havia uma unidade em certas coisas que estavam presentes em todas elas. Então, uma das coisas que eu queria falar era do Buddha Hall, né? Em todo lugar tinha um Buddha Hall, não tinha? E Zorba o Buda. Não, o Buddha Hall não tinha nas comunas. O que tinha, Ah, o Buddha Hall era o lugar onde onde o Osho ia. Então, por hum, exemplo, se havia um encontro de pessoas em que o Osho ficava e nós ficávamos à volta, aquilo era o Buddha Hall. entendi. Se havia isso na Índia, em Pune, aquilo era o Buddha Hall. Eu não sei se outros locais de comunas em que eram salões de meditação, salões em Uhum, que o Osho não ia, talvez pudessem também ser chamados de Buddha Hall. Mas uhum, basicamente ou era um espaço onde o Osho ficava e as pessoas juntas, ou um lugar de meditação. Mas não era muito usado, não, como lugar de meditação. Agora, entendi. Zorba ou Buda eram os restaurantes, né, que a fonte de renda principal das comunas do Osho na Europa eram ou restaurantes ou discotecas, né? Uhum. Todas elas, sim, tinham algo em comum, todas tinham o mesmo nome, Zorba ou Buda, né? Que é aquela Isso era história. aberto para o público, fora de quem Não, mas frequentava? espera aí que tá. Eu me lembro que a gente já falou sobre isso e não ficou claro quando eu falei. Claro que era aberto para o público, porque nós mesmos que eram da comuna, nós não íamos. Nós Uhum. íamos dormir. Eu ia limpar, chegar lá umas 8 da manhã, aquilo estava imundo. Eu trabalhei muito na limpeza de uma discoteca, de duas discotecas lá em Hamburg, especialmente uma. Eu adorava trabalhar lá, mas eu ficava 8 horas, eu e outra. Às vezes eu ia sozinho e às vezes eu ia com outra pessoa. 8 horas para limpar aquilo. O banheiro estava imundo. Era, quando você fala aberto para o público, era uma discoteca basicamente pública, para quem Uhum. quisesse, muito bem frequentada, muito frequentada. Então, tinha muita gente lá que não tinha nada a ver com o Oxo, mas iam pela discoteca. A discoteca tinham DJs maravilhosos, músicas maravilhosas, pista de dança maravilhosa, jogo de luzes, né? Discoteca, né? É Uhum. bar, tudo de uma discoteca, normal. Mas Uhum. o ganho, o cara pagava a entrada, né? E pagava, sei Uhum. lá quanto era na época, 5 marcos, 10 marcos. Uhum. Aí tinha o consumo lá dentro e tal. E aí ficava, quando era de sexta para sábado, ficava até altas horas, né? Uhum. E como sujavam, viu? É impressionante. A, a, E outra, o, pode falar. o- a pista de dança era de metal em uma e outra era de mármore. A gente tinha uma maquinona, mas olha, é a grossa de sujeira que tinha. O banheiro era imundo. Nossa, tudo chiclete para tudo quanto é lado, papel para tudo quanto é lado, água para tudo quanto é lado. É típico, né, de chofer. Agora, e Zorba? Fala um pouquinho por que o nome Zorba, assim como o nome de Buda, estava presente nos estabelecimentos ligados ao Osho. Então, esse é o grande diferencial que eu vejo, né, entre o Osho e as demais linhas, né, que prisam só pelo Buda. Vamos Uhum, cultivar o silêncio, vamos cultivar a quietude, a meditação, a mansidão, né? E o Zorba é o oposto disso, né? O Zorba é um personagem grego
Eu também acho que a gente já falou sobre isso, mas vale reforçar. Então, ele era, na verdade, uma ficção de um cara que escreveu um livro, né? Se chamava Zorba o Grego, o nome do livro. Assisti o filme também. Então, ele era um cara Mara- brincalhão, é um cara... Você assistiu? É, Maravilhoso. maravilhoso. O cara era brincalhão, alegre, festivo, né? Então, o Osho exaltava muito isso, né? E que é o contrário do que normalmente se faz. Então, viva, desfrute, celebre a vida, né? Não desperdice o prazer que ela tenha, porém traga consciência. Então, a junção do Zorba, o Buda, é você não negar a vida, mas você também não entrar num processo de automatismo, de fazer, de desfrutar de uma forma inconsciente. Então, o processo de transformação real, que pelo menos eu captei do Osho, não é a repressão. É você fazer o que você está afim, se você curte, mas chame a consciência. É a consciência que vai lapidar o Zorba. É a consciência que vai fazer com que o Zorba se torne Buda. Se você não passa pelo Zorba, você vai ser um Buda, um Buda incompleto. E eu acredito nessa história de ser incompleto. Não é porque o cara iluminou ou se tornou um Buda que ele está completo. Não, um Buda que não. Uma coisa, um Buda que não se permite a dançar é um Buda incompleto. É um Buda que não se permite a rir, um Buda que não se permite a amar, a tocar, é um Buda incompleto. Então, o caminho para um Buda completo é via Zorba, trazendo consciência. Eu E, achei isso lindo, essa explicação. é, Gostei muito. e assim, era uma coisa que realmente o Osho enfatizava, e ele, como a gente já falou, né? Muito além das palavras, não é ficar falando sobre, ele cria situações que fazem com que isso seja vivido, né? Então, não é à toa que as comunas do Osho e os restaurantes chamavam Zorba Buda, e não é à toa que a fonte principal de renda era em cima do Zorba Buda, a fonte principal, e entrava muita grana. A discoteca era grande, lotava. Domingo era menos, tal, sábado para domingo, sexta para sábado, lotava. Muita grana. Então não é à toa, e mais muito além das palavras, de novo. E não só isso, né, que a gente já comentou, a própria dança do Osho, que ele também dançava, a própria risada dele, enfim, era uma coisa que ficou incorporado, né, que faz parte. Eu, por exemplo, eu sou um cara que eu tendo muito a puxar pelo Buda, né? Eu tendo muito mais à introspecção. Mas o convite Mas que. não nas festas, não nas festas. Você dança, aí você vira super zorra. Dança pra Mas é, caramba. é isso que eu estou falando, né? A gente teve no Réveillon, nossa, foi lindo aquele momento, sabe? Eu realmente, para mim, foi o top, porque a gente tem momentos no Réveillon, no retiro de meditação no Espaço Presença, a gente, no dia 31 a gente tem uma ceia, né? E é meio livre a história, é o que flui. Nesse nosso aqui, foi o que mais fluiu gostoso desse último. Eu adorei, simplesmente. Porque no outro tem pessoas que trazem vinho, sabe? Eu também trazia uma champanhe, para comemoração, mas só para ser um pouquinho. Mas o pessoal começava a beber mais do que o necessário. Eu percebi que não é. Dessa vez eu trouxe uma não alcoólica, né? Lembra? Foi uma É maravilhoso. champanhe não Licor. alcoólica. Então, o Licor. fluxo foi tão natural, né? Foi tão bonito, todo mundo dança. Todo mundo não, né? Mas a grande maioria. Mas de uma maneira tão leve, tão pouco fachada, né? Pouco fachada, muito espontâneo. Enfim, Uhum. aí como eu falo que eu pendo mais para ser Buda, mas é que, pô, felizmente eu tive hoje como inspirador, né? Então quebrou aquilo, me abriu, ó, no Instagram, vai por aqui que é melhor. E eu Eu tenho vou. uma dúvida que me veio agora também. Desculpa interromper você. Eu, de vez em quando interrompo, né? Não, não, eu já tinha acabado. É o seguinte, após as experiências presenciais nos ashrams lá fora, hemisfério norte,
Índia, volta ao Brasil. Você teve, porque até hoje ainda se acha que o Osho há várias maneiras de chamar o Osho. Eu imagino, então, na época que você volta ao Brasil, né? Se essa confusão da religião ainda, a necessidade das pessoas de, a dificuldade das pessoas de entenderem que não é uma religião, né? Que o Osho não é um líder religioso, ele não é o Papa, ele não é um rabino, ele não é um chefe de uma instituição religiosa. Quanto que você ouviu, e até ouve hoje em dia, porque a palavra retiro, né? Você fala, não, eu vou para um retiro, a pessoa acha que eu vou ficar, sei lá, dentro de um templo, olhando para a cara do Osho numa foto, etc. E tal. Então, assim, ainda há uma grande dificuldade, em geral, para quem não conhece o Osho, né, de não associá-lo a uma religião. Você se lembra do Instagram voltando para o Brasil? Ou o temor que as pessoas tinham, talvez, de você estar entrando numa seita? Você passou por isso ou não? Sim, deixa eu só dizer uma coisa. Os retiros de meditação aqui, eles não têm o Osho como centro, e se ninguém pergunta, eu também não falo nada. O meu interesse é passar técnicas de meditações para que a pessoa se beneficie com elas e todo o estímulo para que elas prossigam. Agora que a gente está com essa meditação online, ao vivo, tem um convite mais amplo para isso. Então, o Osho não entra nessa, porque o meu entendimento é que o Osho é uma seta apontando para uma direção. Eu estou mais interessado aonde ele aponta do que nele. Então, assim, quando eu vim para cá, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha um nível de imaturidade bem maior do que eu tenho hoje, de imaturidade. Então, eu falava mais do que eu devia, sabe? Então, eu acho que as pessoas, sim, têm medo de entrar, né? Até hoje as pessoas têm medo de entrar numa seita manipuladora, a qual eu vou perder a minha autonomia. Elas não entendem que é justamente o contrário. Agora, tem uma coisa, né? Ah, o poder do Osho, aí eu quero deixar registrado aqui, talvez eu até fosse falar mais adequadamente disso no outro. O poder dele é imenso. Eu sinto como imenso. Porque você vê um Rajneesh Puran e tudo que ele fez é uma coisa tão grande. Como é que esse cara consegue? Né? O cara estava em silêncio, inclusive, numa fase, depois ele começou a falar. Como é que ele consegue trazer tanta abundância? E era uma abundância econômica, tantas pessoas, tanto encantamento. É algo. Perguntaram naquela fala da Sheila se ela considerava o Osho simplesmente um professor ou ele tinha poderes especiais. Né? Perguntaram isso para ela, né? Ela falou: Ó, o que que você acha? Um cara que não tinha, na época, ela não falou nesses termos, mas foi isso que ela quis dizer: não tinha internet, não tinha marketing, não tinha esses meios, e ele conseguiu atrair tanta gente. Você acha que isso não é um poder absurdo? O cara tinha um poder absurdo, muito mais. Ele continua atraindo, né? Mas o que que eu quero dizer com isso é que um ser com um poder desse, ele tinha um poder realmente absurdo. Se a pessoa não tiver uma sabedoria, se ela não tiver um amor, se ela não tiver uma intenção real de libertar as pessoas, elas podem acabar com qualquer um. Eu acho, e é isso que as pessoas têm medo, de entrar nessa, de serem manipulados, de serem destruídos, seja lá de que forma. E se ele quisesse, ele faria. Mas aí que tá. Aí que tá. A confiança é que ele está, toda essa mobilização é para algo construtivo para nós, é para nossa própria libertação. Havia essa confiança. E felizmente para mim essa confiança se confirma, se confirmou e se confirma e se confirma e se confirma, porque eu vejo em mim isso, essa libertação.
né? Em todos os níveis, principalmente libertação dos meus próprios, da minha própria mente, da minha própria inconsciência, das minhas próprias crenças, é a libertação de mim mesmo, é Uhum. libertar-se de mim mesmo, libertar-se da própria mente, e ele desencadeia isso. Então, eu constato que ele usa esse poder da melhor forma possível, porque essa confiança, ela aflorou por constatações. Mas é claro que as pessoas têm cagaço, né? Porque, Uhum. pô, já dá para perceber que o cara é diferente. O cara não tem muita noção do que é, tem medo, né? E, e assim, eu com o tempo eu fui percebendo, porque assim, a gente tem tanta riqueza que é passar para frente, né? Aí começa a falar mais do que deve, porque você tem que falar para quem está aberto. Você tem que ter essa sensibilidade. Tem que falar para quem. Ninguém está forçando ninguém a assistir esse vídeo. Quem está aqui assistindo por livre e espontânea vontade. Sim. Agora, então é isso. Aí você me perguntou como é que era, assim. Eu acho que eu provocava certa resistência também, pela minha própria atitude de querer mostrar, convencer e tal. Aí depois foi caindo as fichas, não tem nada a ver isso que eu estou fazendo. Aos poucos eu fui me descondicionando disso. Hoje eu estou satisfeito com isso, com o meu, com a minha postura. É uma trajetória, né? Porque nós podemos assistir a pessoas que estão começando a descobrir meditação, e esquece até Osho, o prazer que a meditação dá, né? Então, às vezes, você quer falar sobre meditação para as pessoas, né? Então, tudo que te dá algum encantamento, você quer compartilhar, É, independente se é Osho ou não, né? então, mas aí Mas que tá. Eu preciso saber como compartilhar, para quem compartilhar, porque essa é uma verdade. Você falou agora no ponto. Para mim, a humanidade só. Aí eu concordo com o João, só resta uma maneira de salvar a humanidade. A humanidade tem apenas uma. É uma frase bonita, mas que eu não estou lembrando agora. Mas eu vejo a importância que tem a meditação no sentido de sair dessa mente, né, disparada, sair dessa mente turbulenta, perceber a si mesmo, reconhecer a si mesmo, tirar as autodefesas, tirar os autos argumentos, perceber a sua realidade interna e a realidade do mundo. Essa é a maneira, porque senão eu vou entrar no mesmo padrão reativo. Que é aí que surgem as guerras, que é aí que surgem os desencontros, que é aí que surgem os sofrimentos. Então, é algo tão grandioso, mas tão grandioso, e que está sendo tá passado batido. Ninguém está percebendo. Então, o impulso de enfiar a meditação goela abaixo existe, mas é uma burrice, né? Porque não se entra a meditação goela abaixo, né? A pessoa tem que ter um mínimo de abertura. E é aí que está a arte, né? Então, você tem que tirar o time. eu li uma coisa do Osho também falando sobre isso, assim, que como a oração, ela é sempre ligada a algo fora de você. Você pedir algo a algum Deus, uma promessa, alguma coisa. E a meditação é para dentro, entendeu? Então, assim, é É, você com você mesmo. Então, há uma diferença imensa. Voltando ao tema desse aham. vídeo, né? A religião ela está sempre ligada a algo externo a você. Sim, E sim, a sim, sim, sim. religiosidade, ou a espiritualidade, ou no caso nós chamamos de meditação, é Aham. intuitivo, o negócio é para dentro, né? Isso, é revelar o Deus que habita em você, né? Não você buscar fora. E a busca fora te afasta de você encontrar a divindade, não diremos, talvez a palavra melhor é divindade, né? Que existe em cada um, né? Que existe mesmo. Acho que a gente até pode ir terminando, né, Daé? Mas assim, tem uma coisa assim que eu me lembro dele falar e que eu só ouvia falar, interessante. Assim, ó, você vai descobrir que você é muito diferente do que você acha que é, né? Você é outra pessoa, você não é isso que você está vivendo. E hoje eu percebo que isso é verdade. Não que eu tenha chegado àquela revelação absurda, nada, mas eu percebo que o Nisargando de hoje não é aquela mesma pessoa que eu conhecia.
Então, já começa, né? O processo está aí, né? Tá brotando. Masochismo não, né? O X, pelo amor de Deus, não. Então Nunca tá bom, jamais. Nunca jamais, porque o Oshismo iria destruir a própria alma do sim. campo do Osho. Iria destruir a própria alma. E sempre é um perigo, eu acho, né? Porque sempre vai ter um cara querendo montar alguma equipe, ganhar proveito disso. Então fiquemos alertas. Ótimo, muito obrigada, viu? Falou, valeu, Dai, um abraço para você e para todo mundo aí. Tchau.